Eu acredito que hoje as pessoas elas precisam entender que o mercado de trabalho, né, que o ambiente que elas estão inseridas, esse ambiente corporativo, é um ambiente de pessoas. Então a gente precisa entender as pessoas, né? Estamos aqui no estúdio da NetGlobe gravando mais um episódio do Entrevista 50 CIOs. E o meu convidado de hoje é daqui, de Campinas. Uma grande pessoa, um grande profissional, Ricardo Villagelin. Ricardo, como você está? Seja muito bem-vindo. Renato, muito obrigado. Primeiro, queria agradecer imensamente o convite, né? Uma honra poder estar aqui e falar um pouquinho da história, né? E também parabenizar você, né, por todo esse projeto que realmente é um projeto fantástico. Ricardo, muito obrigado. Fico super feliz de você ter aceito o nosso convite e principalmente colocar a sua história nesse nosso bate-papo aqui para que a gente possa inspirar mais pessoas. E sempre, Ricardo, nós começamos aqui falando de infância, falando de valores família, falando daquilo que é de fato a nossa grande base. Conta um pouquinho para nós a sua história. Bom, Renato, eu nasci e cresci aqui em Campinas, né? Meu pai médico, minha mãe pedagoga, né? Eu cresci num ambiente cercado de valores cristãos, né? Então, a minha família, né, junto com meus irmãos e com os meus pais, a gente costumava ter um valor, né, baseado em princípios morais, em princípios de educação, né, de religião. E isso acabou nos formando uma família no qual a gente sempre foi muito unido, né? Então, acho que esse valor, essa mensagem que os meus pais transmitiam durante a minha infância, isso marcou muito e eu levo isso até os dias de hoje. Interessante, né, Ricardo? Você está vivendo a paternidade agora, né? Você tem esse dom que Deus nos deu de sermos pais. E é interessante isso, na educação dos nossos filhos nos tempos de hoje, lembrar um pouco da base familiar que nós obtivemos na família, né? Aquela coisa do almoço de domingo, né? Da igreja, né? Daquelas conversas, daqueles puxões de orelha, né? Você lembra de momentos assim marcantes para você, né? O seu querido pai, você... infelizmente, seu pai partiu, né? Em memória que nós estamos falando aqui com ele, sua mãe é viva. Você tem memórias, assim, de infância, de garoto ainda? Eu tenho muitas memórias, né, Renato? E eu não posso deixar de mencionar algumas histórias, o qual eu considero que marcaram muito a minha vida e que até os dias de hoje refletem um pouco dessas vivências que a gente teve ao longo da nossa infância. Eu poderia citar, né? Eu me recordo muito, né? Aos domingos, que eu, meu pai e meus irmãos, a gente passavam dentro de um estádio de futebol, né? Então, me recordo muito garoto, né? Muito jovem ainda, com pouca idade, frequentar estádio de futebol. E isso me marcou muito, porque eu comecei a desenvolver um sentimento o qual eu não conhecia, né? E eu acho que toda essa paixão que eu desenvolvi pelo esporte, pelo futebol, isso se reflete, de certa forma, nos dias de hoje, né? Então, independente do resultado, se ganhava ou se perdia, todo domingo a gente estava lá, né? Mostrando um pouco de resiliência, né? Então, acho que independente do resultado, do que aconteceu dentro do estádio, a gente estava lá todo domingo. A gente comemorava as vitórias, então a gente celebrar as conquistas, né? Acho que eu levo muito isso para minha vida hoje, né? De ter esse exemplo, né? E também da fidelidade, né? Eu acho que tá todo domingo lá, faça chuva ou faça sol, acho que isso transborda um pouco de valores que eu carrego até hoje para minha vida pessoal e profissional. Ricardo, você é um grande apaixonado por futebol e eu sei que você torce, né, para Ponte Preta, que é um time histórico, né, centenário, um orgulho aqui da nossa
da nossa cidade. E quando você compartilha um pouco dessa sua experiência em família, eu consigo sentir um pouco aqui também da minha história, né? Como eu ficava feliz de ver minha mãe, meu pai, minha avó, né, presenciando, né, também algum esporte que eu estava praticando, competindo ali, e isso marca muito, né? E a gente consegue repetir, né, dar sequência nisso na criação dos nossos filhos. Com certeza. E eu acho que isso remete muito ao que você comentou, Renato, né? Hoje, vivendo a paternidade, né? Eu tento me espelhar ao máximo na criação que eu tive, né? Na educação que eu tive, baseada em valores, né? Os princípios. E para isso transbordar para os meus filhos também, né? Acho que esse é um grande legado que eu tenho da minha vida, né? E que eu tento e transmitir para os meus filhos. Eu acho que esse é o grande ponto e o sentido da nossa vida, né? Acho que realmente quando você se torna pai, né? É uma virada na sua vida e isso acaba transbordando e trazendo um monte de responsabilidades para você, né? Então você passa a refletir muito mais, né, nas pequenas coisas, você passa a aproveitar os pequenos momentos, né? Acho que você começa a dar valores realmente para coisas que você interessa. E quando eu me tornei pai, eu aprendi, né? E identifiquei o que é ser filho também. Então, acho que eu descobri o sentido de ser filho quando eu me tornei pai. Sensacional. Que bacana lembrar desse tempo de infância. É nostálgico pra gente. Ricardo, agora dando um passo à frente, queria falar um pouquinho de estímulos ainda dentro da família no que tange a profissão, né? Sua mãe pedagoga, seu pai médico e você um cara de TI, sua esposa é de TI também, né? E como que eram os diálogos, né, na sua família quando falava de profissão, né? O que você vai ser quando crescer, né? Ou seja, como que era isso e como que você foi puxando para o lado da tecnologia? A gente tem idades relativamente parecidas, né? E assim, eu acho muito bonito quando isso nasce ainda na infância, com os estímulos que os pais nos dão, né? Conta um pouquinho disso. Esses estímulos, eles começaram cedo, né? Então, quando eu ganhei meu primeiro computador ali, quando eu tinha cerca de 9 anos, em 92, na época era um 286, né? Mas foram precedidos por algumas outras tecnologias, como videogame, né? Então, a gente tinha o costume, né, de ter acesso a esse tipo de tecnologia. E no ambiente, né, o qual eu fui criado, eu sempre fui criado com uma total liberdade e autonomia de escolha, né? Então, obviamente, tinha o espelho do meu pai na medicina, da minha mãe na pedagogia, mas eu tive uma opção, né, um gosto, né, por assim dizer, por um outro lado, né, da tecnologia. E isso ficou muito evidente, muito claro à medida que eu tinha alguma facilidade, né, com essas tecnologias. Então, desde o videogame que eu comentei, depois do computador, né, do computador pessoal, né, que foi um marco não só nas nossas vidas, mas também no marco da humanidade, isso promoveu o acesso a informações que você não tinha desde então. Então, à medida que a gente foi tendo contato com essa tecnologia, né, o acesso a essa tecnologia, isso facilitou, né? E você começa a desenvolver algumas habilidades que não estavam intrínsecas em você, né? Então, você começa a desenvolver gostos, né, por aquilo que acabou sendo um dom depois, né, para a minha carreira. Muito legal, né? Aliar uma coisa que você aprendeu na infância, uma profissão do futuro, né? E hoje você é um grande líder, né, de uma grande companhia, com uma responsabilidade regional, né, um time maravilhoso para poder cuidar. É muito bacana conseguir conectar essas pontas de todas as histórias e mostra isso, né, Ricardo? A importância dos jovens serem estimulados para as coisas certas, seja para o esporte, seja para a religião, seja para o trabalho, ou seja, estímulos positivos e que isso possa ser, né, amadurecido depois num ciclo mais à frente. Eu acho que isso é um dom muito bacana, né? E aquele momento, Ricardo, que você falou assim, poxa, é computador, é o esporte, você me contou que você tem o esporte hoje muito próximo nos tempos de hoje. E quando foi aquele momento que falou assim, opa, calma aí, eu acho que a computação, porque na nossa época era a computação, né? Não tinha o conceito de
TI, não tinham esses conceitos novos. Era assim, você vai trabalhar com computador, né? Você vai trabalhar com informática, né? Qual foi o grande gatilho que você falou assim, opa, é aqui que eu vou seguir? Eu acho que esse gatilho ele ficou mais evidente à medida que a decisão de qual curso, né, eu iria cursar no vestibular, né? Então, aquela opção de marcar, né, qual que seria aquele curso que você pretenderia fazer uma graduação. Isso ficou claro para mim à medida que eu fui desenvolvendo essas habilidades, né? E claro, tendo uma preferência, né, por tecnologias. Então, sempre quando saía alguma tecnologia nova ou algum acesso a essa tecnologia, eu me interessava, né? E acho que o estralo veio quando, na decisão de qual curso eu fazer. Porque naquele momento eu me lembro, e ainda está na dúvida, né? Não tinha total certeza do que eu queria fazer, mas foi quando eu peguei, eu gostava muito de algumas literaturas, e na época tinha aquele guia 4 rodas, né? Do Guia Abril, de qual profissão você... Eu lembro disso. E eu lembro que tinha um curso lá que estava falando como engenharia de computação como uma profissão do futuro. Aquilo me saltou aos olhos porque, não pelo fato de ser uma profissão do futuro, mas por ter um mercado muito expansível, né? Por ter muitas possibilidades, né? Eu fiz a leitura daquele curso como algumas possibilidades na área de software, na área de hardware. Então, tinha muitas opções dentro daquele curso. Então, foi ali que eu sentei, tomei a decisão e comuniquei meus pais. Falei, eu vou seguir nesse caminho, né? Porque eu entendo que é um caminho que eu vou fazer com prazer, né? Acho que eu estava buscando alguma coisa que eu cursasse com prazer, né? E foi isso que aconteceu. Legal. Então, curso escolhido, o início da sua jornada, né, no curso de Engenharia da Computação. Tenho certeza que toda a base foi criada e é aquele momento de estagiar, né, começar a ter a relação com o mercado corporativo, né? Como que foi essa mudança também ali para entrar dentro de um escritório, começar a trabalhar, né, assim, de uma forma mais séria, né? Como foi isso? Foi interessante e é até de fato curioso, Renato, porque a primeira oportunidade que eu tive como estágio, né, remeteu muito à minha história de criança, né? Porque remeteu muito aos domingos que eu passava dentro de um estádio. E foi justamente dentro de um estádio de futebol que eu fiz o meu primeiro estágio, que foi num clube de futebol. Então, e aquilo uniu duas paixões, né? Do curso que eu estava fazendo na época, estava, se eu não me engano, no terceiro, quarto ano, e também a paixão pelo futebol, pelo clube de futebol. Então, foi muito curioso, né? E a partir disso, obviamente, surgiram outras oportunidades em outras empresas, que também eu agarrei com todas as forças, mas o início foi um convite, né? Para trabalhar dentro da área de tecnologia, dentro de um clube de futebol, o clube com o qual eu me identifico e torço, né? E sofro até hoje. Que legal, né? Se nós olharmos hoje, né, o futebol evoluiu tanto, tem muito ainda para evoluir no Brasil, principalmente no Brasil, mas são empresas, né? Tem uma área administrativa, tem uma necessidade, né, de informatização, tem os departamentos tradicionais ali de uma empresa. Bem, então, dentro dessa primeira experiência, e aí vem aquele momento de fato, dar passos importantes na carreira, né? Ou seja, como que foi esse próximo passo? Você ficou ainda em Campinas, você começou a se dar a chance de poder olhar outros mercados também, como que foi? Eu já estava estabelecido aqui numa empresa em Campinas, né, com um emprego muito bom, um cargo muito bom, um cargo já de liderança, né, liderava projetos grandes, projetos estratégicos dentro dessa empresa. Quando o meu telefone tocou, um amigo, o qual eu tive a oportunidade de estudar juntos aqui na PUC, no curso de engenharia, me fazendo um convite de ir trabalhar em São Paulo, né? Naquele momento foi uma decisão difícil, né? Porque era trocar o que eu já estava acostumado, né? Um ambiente controlado,
mas de certa forma eu sempre busquei alguma mudança, né? Eu sempre gostei muito dessas mudanças. E o convite surgiu, né? Essa oportunidade, só que era uma mudança não somente de trabalho, como uma mudança de rotina, né? Eu teria que me deslocar todos os dias para São Paulo, pois a minha decisão não era morar em São Paulo, e sim continuar morando aqui em Campinas. E a decisão foi tomada, né? Então eu acho que foi uma decisão muito importante, que eu considero como um marco na minha carreira, né? Porque eu passei a enxergar e aprender novas habilidades, né? Então, saí de um universo totalmente controlado dentro de uma empresa aqui em Campinas para um universo inexplorado dentro de uma cidade como São Paulo, né? E isso me trouxe muitos desafios, Renato. Desafios que eu considero que hoje, olhando, né, eles agregaram muito para a minha vida pessoal e profissional. O deslocamento durante esse tempo, né, até pouco antes da pandemia, ele não foi fácil, né? Era um deslocamento diário, o qual eu perdia diversas horas dentro de um ônibus, né, me deslocando para São Paulo. Chegava em São Paulo, pegava metrô, me deslocava a pé até chegar no trabalho, e isso eu fazia todos os dias, sem exceções. Então não existia home office ou trabalho híbrido naquela oportunidade. E isso pôs à prova muita coisa, né, dentro da minha vida profissional e pessoal. Mas, de certa forma, eu tentava buscar sempre otimizar o meu tempo, né? Sempre buscar como eu poderia fazer aquele tempo um tempo útil para a minha vida pessoal e profissional. E foi nesse período, né, o qual eu parei e olhei e falei, nossa, tem tantas pessoas aqui dentro do fretado que elas estão ou dormindo, ou falando no celular, ou lendo um livro. E eu falei, por que não eu não vou estudar, usar esse tempo que eu estou dentro desse deslocamento para ganhar conhecimento? E foi nisso, nesses 10 anos, eu tirei 25 certificações dentro do ônibus. Então, eu estudei, né, e eu tirei 25 certificações. Sensacional então, isso. Eu utilizei esse tempo de deslocamento para enriquecer o meu conhecimento. Então, eu costumo olhar as coisas sempre para um lado positivo, né? Então, quando eu olhei para aquela situação de deslocamento, de ter que fazer isso diariamente, era uma rotina diária, eu não tinha escapatória, eu ia fazer aquilo, né, se eu quisesse continuar nesse sonho. Eu falei, eu vou otimizar meu tempo da melhor forma possível. Então eu passei a estudar diariamente dentro do ônibus para, no fim, né, ter esse reconhecimento, ter 25 certificados que hoje eu carrego no meu currículo com muito orgulho. Que legal, que depoimento bacana. São essas preciosidades, viu, Ricardo, que nós estamos atrás aqui do programa Entrevista 50 CIOs, que são essas dicas. Tenho certeza que isso que aconteceu com você vai impactar a vida de um jovem ou de um profissional que está querendo crescer, né, e buscando tempo para as coisas, porque o tempo é o bem mais valioso que a gente tem hoje, né, nas nossas vidas profissionais e pessoais também. E você deu aqui uma grande dica de como poder otimizar ainda mais isso. E me parece, Ricardo, que isso vem muito desse foco que você tem, que o esporte te trouxe, dessa coisa de superação, né? Então, assim, poxa, eu estou parado ali um certo tempo, não, eu vou utilizar aquilo. O esporte traz muito isso também, você sempre querer ser outstanding, né? Ou seja, sempre tirar um pouquinho mais daquilo que o corpo, que a mente, que a técnica pode possibilitar. Eu acho que o esporte, Renato, ele te ensina muita coisa, né? Então, por isso que eu acho que é fundamental que os jovens, né, as crianças, eles participem, né? Eles tenham uma prática contínua e regular de esporte, porque ele te ensina disciplina, ele te ensina resiliência, né? Ele te ensina a saber perder, saber ganhar. Então, acho que o esporte ele contribui para a sua vida pessoal e profissional de uma forma que eu acredito que nenhuma outra área da nossa vida contribui tanto para essa formação
desse profissional que o mercado exige hoje, né? As pessoas capacitadas, né, de alta performance, né, elas têm alguns hábitos, né? Alguns hábitos que são comuns, né? E uma delas é a prática do esporte, é a prática da competição saudável. Eu acho que isso faz parte de uma vida de um profissional de alta performance. É verdade, muito bem colocado. Ricardo, construir uma carreira como a sua é isso que você acabou de nos trazer, né? É ter muita paixão, dedicação, humildade, foco, resiliência, né? E obviamente que você, fazendo tudo isso dentro de uma combinação adequada, você vai colhendo frutos lá na frente, né? Muitos que estão nos assistindo aqui são pessoas da área de TI, mas alguns não são também. E eu sempre sou abordado dizendo, poxa, vocês escolheram uma profissão tão bacana, tão do futuro, né? Porque hoje é tudo tecnologia. E como que eu posso introduzir o meu filho, me introduzir como um profissional? Queria tanto viver esse mundo fantástico da TI. Que mensagem, Ricardo, você como um cara assim, que venceu, que chegou lá, né? O que você diria para uma pessoa que está querendo pivotar uma carreira ou começar uma carreira na área de tecnologia? Bom, eu acho que uma mensagem que eu deixaria para essas pessoas que estão buscando o início dentro da área de tecnologia é, em primeiro lugar, buscar o conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento ele é a base para a gente iniciar qualquer atividade. Mas, além do conhecimento, eu colocaria o desenvolvimento em soft skills, né? Eu acredito que hoje as pessoas elas precisam entender que o mercado de trabalho, né, que o ambiente que elas estão inseridas, esse ambiente corporativo, é um ambiente de pessoas. Então, a gente precisa entender as pessoas, né? A gente precisa ter esses soft skills para poder gerir um conflito, gerir uma situação, porque hoje em dia, né, eu acho que o hard skills, né, os conhecimentos que a gente busca, a gente consegue através de uma capacitação, de um treinamento, de um ensinamento. Mas os soft skills hoje as pessoas estão deixando um pouco de lado. E eu acho que é aí que entra a minha maior mensagem para esse público que hoje está iniciando e querendo iniciar na área de tecnologia, assim como outras áreas. Eu acho que o desenvolvimento de habilidades de relacionamento é muito importante para que essas pessoas se desenvolvam dentro da carreira dela e tenham êxito e sucesso, assim como grandes líderes que passaram por essa cadeira aqui. Muito legal. Ricardo, eu senti na pele que para criar uma carreira, né, a gente tem que agradecer muitas pessoas. E muitas vezes a gente tem que começar agradecendo as pessoas que estão dentro de casa, né? Muita viagem, muitas horas de dedicação, né? Ou seja, é uma profissão que traz desafios, né? De conflitos, como você falou, né? Tem ali um peso, né? Não físico, né? Mas muito mental, de decisões, né? Você hoje responde por uma operação regional, né? Então, assim, lidar com outras culturas, outras línguas, em fusos horários diferentes, né? E a gente sabe que quem está ali na retaguarda, nos dando todo o apoio, que é a família, é sempre um pilar extremamente importante. Tenho certeza que você não chegaria onde você está se você não tivesse os ensinamentos dos seus pais, né? O suporte da sua família, da sua esposa, dos filhos. Então, a gente abre aqui um capítulo super bacana de deixar registrado, né, um agradecimento especial às pessoas que são fundamentais para que a sua história pudesse ser contada dessa forma que você fez. Quem são? Renato, eu só queria reforçar, né, o que você comentou, porque você não constrói nada sozinho, né? Nada é feito sozinho. Então, você tem um trabalho em equipe, você tem suporte dentro de casa. Então, acho que eu gostaria de iniciar agradecendo, obviamente, minha esposa, né? Hoje, grávida aí do meu filho Benício, com 6 meses. A minha filha, obviamente, a Luísa, né? Que também, como eu disse anteriormente, foi um marco, né? Na minha vida, né? A Luísa me tornou pai e a partir desse momento eu entendi muita coisa.
E, obviamente, meus pais, né, Renato? Então, acho que a gente tem que agradecer, porque meu pai, em memória, né, é uma figura muito forte, marcante dentro de casa. Qual né? o nome dele, Ricardo? Danilo. 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 E sua mãe? A Ana Luísa. Ana Luísa. E a minha mãe, obviamente, por todo esse suporte que ela teve dentro de casa, né? Uma vez que ela abdicou da sua carreira para cuidar e ensinar e deixar meu pai tranquilamente para fazer o trabalho dele. Então, acho que meu pai, assim como eu tenho suporte hoje com a Fernanda, mas também trabalhando, meu pai teve o suporte da minha mãe também, né? Então, esse exemplo eu levo muito, né? Porque eu acho que essas pessoas que estão no dia a dia com a gente, Renato, elas têm muito valor na nossa vida, né? Então, meu agradecimento, sem dúvida, para minha esposa, meus filhos e meus pais, eu acho que nada mais justo, porque sem eles, realmente, nada disso que eu contei aqui hoje teria acontecido dessa maneira. Muito legal. Ricardo, para a gente poder fechar esse bate-papo super legal, né, conhecendo ainda mais no detalhe a sua história, o esporte é o tema que eu queria fechar, né? Futebol, você não só ama o futebol, não só gosta, né, mas chegou a trabalhar num clube de futebol também, né? E quais são os esportes que hoje em dia você tem se dedicado, que você tem mais afinidade? O que te desestressa? São alguns esportes que eu tenho como hobby e como paixão também, tá, Renato? O tênis, eu acho que é um esporte realmente que desafia muito, né? Que quando você entra numa quadra é você e você, é você contra você, né? É um esporte realmente mágico, né? Além disso, eu tenho um carinho muito grande, eu aprendi a gostar, né, do futebol americano. É um esporte realmente estratégico, né? Eu acho que é um esporte o qual você de fora, você não tem uma percepção de quão estratégico é esse esporte. Então, uma vez que você passa a entendê-lo, tenho certeza que você passa a admirá-lo também, né? Porque é um esporte que ele te propõe, né, uma alternância e um desafio ao longo de todo o tempo, né? Acho que é um esporte extremamente estratégico, né? Que deveria ser levado em consideração em muitas faculdades e colégios como um esporte que pode promover uma decisão, né? Porque é um cenário onde você está inserido e para tomar decisões a cada momento. E eu também tenho um esporte, né, que é um esporte que eu considero, que eu falo que é o esporte da mente, que é o pôquer, né? Então, ele também é um esporte que hoje eu gosto muito e eu acho que agrega muito em termos estratégicos para mim. Ricardo Velagelim, que bacana bater esse papo junto com você, poder entender que por trás da TI existem pessoas, profissionais, né, determinações, e é isso que define muito, né, o resultado e a história. Então, queria deixar aqui registrado o nosso muito obrigado, em nome de toda a nossa comunidade, por você compartilhar um pouco da sua história. Muito obrigado. Renato, eu agradeço o convite uma vez. Estou extremamente honrado de ter participado, né? Foi um bate-papo muito gostoso, muito prazeroso. E eu espero, de certa forma, ter contribuído para esse projeto que, mais uma vez, você está de parabéns. Muito obrigado. Certamente. Muito obrigado. Parabéns. Valeu.